A depressão na adolescência é um transtorno como qualquer outro que afeta outras pessoas também. Porém, na adolescência, ela se apresenta de uma maneira um pouco diferente, né? Os sintomas às vezes mudam um pouco, porque o adolescente ele está em fase de mudança, tanto interna quanto externa. Então, o que acontece, né? Essa forma que a depressão vai se apresentar muda um pouco. Porque o adolescente, ele tem muitas outras questões. Então, querendo ou não, isso afeta um pouco também a maneira com que a depressão vai se apresentar nesse adolescente. A gente tem aquela dúvida entre a tristeza ou se é depressão. Qual que é a diferença entre elas? Bom, a tristeza, ela dura um pequeno período de tempo. Por exemplo, você foi demitido ou você teve uma decepção amorosa, automaticamente você vai ficar triste. E é comum ficar triste, porque nós somos seres humanos e reagimos às coisas que acontecem à nossa volta. No entanto, a tristeza, ela vai ali até umas 2 semanas, né? Não dá para pôr um prazo exato, mas a tristeza ela é por um curto período de tempo, ao contrário da depressão. A depressão, ela dura um período de tempo maior. E ela não vem somente de uma coisa, né? Às vezes é de um luto, de uma separação, mas é mais comum que essa depressão venha sendo acumulada e que ela venha devido a vários fatores. Então a tristeza é curta, todos nós passamos, todos nós temos momentos tristes na nossa vida, porém a depressão ela se estende por um período de tempo maior. E quais são os sinais de alerta ali da depressão na adolescência? O adolescente, ele passa a se isolar. Ele tem um baixo rendimento na escola, irritabilidade, né, instabilidade, ele fica desequilibrado emocionalmente. O adolescente tende a se comportar, de uma maneira diferente com os pais, né, também com os colegas. Ele pode ter uma perda ou um ganho de peso significativo. Então, ele pode também ter ideação suicida, que é algo muito presente na depressão, né? Comportamentos suicidas. E o adolescente, algo que eu acho interessante, que diferente de nós adultos, que muitas vezes reprimimos, o adolescente ele tende a mostrar de alguma forma que ele está sofrendo. Então, se ele não fala para os pais, se ele não fala para os colegas, ele vai postar isso nas redes sociais. E muitas vezes a gente pensa, mas será que ele não está querendo só se aparecer? Será que não é só frescura? E é um meio, muitas vezes, do adolescente mostrar que ele está sofrendo. Poxa, eu não consigo falar com os meus pais, eu não tenho confiança em ninguém, eu vou compartilhar em forma de música, em forma de uma frase, de uma foto, o que eu estou sentindo. E é bom estar atento aos sinais, porque do mesmo jeito que pode não ser nada, pode ser uma depressão, pode ser algo pior. Então é muito importante estar atento a esses sinais no adolescente. Nicole, você pode nos falar um pouquinho a respeito? Qual que é a importância dos pais estarem atentos aos comportamentos dos filhos? A família é parte fundamental no desenvolvimento dos adolescentes, das crianças. Então, assim, quando a gente vai atender um adolescente, primeiro a gente precisa da autorização dos pais, já começa por aí. Então, os pais, eles são quem vão formar aquele adolescente. Então, a família, o meio em que ele convive, ali, o ambiente em que ele vive, é fundamental para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente vai atender o adolescente, a primeira coisa que a gente quer saber, como que é a família? Onde que esse adolescente vive? Como que é o meio ali onde ele convive? Quando a gente fala família, porque às vezes foi criado pelos pais, mas ou pelos avós, tios, enfim. O que interessa é o responsável, onde aquele adolescente vive, né? Para a gente entender um pouco daquele comportamento. O que a gente pode fazer para alertar aos riscos dessa doença? Bom, esse trabalho não pode ser só do psicólogo, né? Esse trabalho precisa começar em casa, com a família e ser levado também para a sociedade. E o Ministério Público local tem um papel fundamental e muito importante nisso, em promover ações que levem o conhecimento, a informação a respeito da depressão. E isso não somente no Setembro Amarelo, tem que ser falado todos os anos, porque a depressão é uma doença séria, gravíssima, com os riscos, né, que ela causa. Então, assim, os índices de suicídio têm aumentado significativamente, principalmente no nosso município. Nós vemos várias reportagens, vários casos que têm aumentado. Então, assim, falar sobre depressão não é somente Setembro Amarelo. Nós precisamos falar o ano todo, ter ações em conjunto com a prefeitura, né, com os serviços sociais, até mesmo em parceria com a faculdade local aqui, para que a gente possa levar mais informação e acolhimento para a população. Nós ainda vivemos naquela sociedade que acha que a depressão é frescura, né? E não entende a gravidade da doença. O que você, como estudante de psicologia, tem a dizer a respeito?
É algo muito comum que nós ouvimos há muito tempo, que é frescura, isso aí é falta de uma louça para lavar, na minha época uma boa surra resolvia. Então assim, a gente vê que as pessoas não têm conhecimento e não se esforçam em procurar, em buscar conhecimento, né? Não se esforçam em ir atrás, em saber o que realmente é. E é um pensamento tão antigo, um pensamento tão vazio, que a gente tem muita luta ainda para frente para conseguir mudar esse pensamento, principalmente das pessoas mais antigas, né? Nossa, mas na minha época não tinha isso. Tinha. Existe há milhares de anos, né? Só que com o tempo ela foi ganhando nome. Então, assim, não é frescura. É uma doença que leva as pessoas ao suicídio, que faz com que as pessoas se matem ao ponto de não aguentar a própria dor. Então, assim, não é frescura, né? Vamos ter um olhar de empatia, acolhimento pelo próximo, e entender que a outra pessoa precisa de ajuda e ajudá-la, né? De fato, não somente criticar ou querer dar pitaco, né? Falando de uma forma popular na vida do outro, mas realmente ajudar com empatia ao próximo. Muitas pessoas têm aquele velho pensamento, eu vou pagar um psicólogo para conversar com ele. Qual que é a importância da psicologia nesses casos? Andressa, eu já ouvi muito isso, praticamente todos os dias. E assim, você não vai pagar um psicólogo para chegar lá e ficar fofocando com ele, igual você conversa com a sua vizinha, né? Mas eu falo com a vizinha, eu falo com a minha mãe. Gente, não é a mesma coisa. Você vai entrar num ambiente com um profissional capacitado que segue, né, o código de ética do Conselho Federal de Psicologia em sigilo absoluto. É alguém que não vai te julgar, é alguém que vai te acolher, que vai te orientar. É uma orientação profissional, né? Você não vai estar num ambiente onde você vai ser julgado. Tudo que você falar ali vai ficar ali, porque é totalmente sigiloso. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham, eu vou falar, vou só ficar conversando, só falando. Não é bem assim que funciona, né? Então, procure um profissional, né? Um psicólogo, busque ajuda. Ele não vai ficar só conversando à toa com você, ele vai te orientar, né? Para tratar as questões que você precisa. É necessário ter alguma doença para poder ir ao psicólogo? Não necessariamente. O erro de muitas pessoas é esperar que tudo se agrave, que tudo vire urgência. Eu acredito que em qualquer outro serviço de saúde, muitas vezes também é assim, né? Espera chegar ali no limite para poder buscar ajuda. E não precisa necessariamente. Se você percebeu que talvez algo ali na sua vida não esteja tão legal, busque ajuda profissional. Uma coisa muito interessante da psicologia que muitas pessoas não sabem é que nós temos a orientação também, né? Um aconselhamento. Porque a terapia ela é num período maior de tempo. Porém, o aconselhamento, se você está com algum problema familiar, profissional, que talvez um aconselhamento breve resolva, a psicologia te oferece isso também. Então, busque ajuda. E se for o caso de permanecer na terapia por mais tempo, o profissional vai saber te orientar também. Qual que é o conselho que você deixa tanto para os adolescentes como para os pais, para a população ao todo? Busque ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem, é um ato de amor próprio, é o primeiro passo para o autoconhecimento. Não é porque você buscou uma ajuda profissional de um psicólogo que você é fraco, você é forte, muito pelo contrário, né? Você deu um passo muito importante na sua vida. Então busque ajuda, não sofra sozinho, não passe por essa tempestade sozinho, quando você tem um profissional que pode te ajudar. Se você não tem condições financeiras, procure o SUS oferece apoio psicológico. Nós, alunos da Faculdade AGES também, temos o projeto ali onde nós atendemos, né, na clínica escola, a população, toda a população, sem exceção, com atendimento psicológico. Então procure ajuda, não sofra sozinho.